Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. Nosso assunto de hoje, bóson de Higgs. Afinal de contas, o que é essa misteriosa partícula descoberta recentemente pela comunidade científica? Quem responde é Júlio Fabres, mestre e doutor em física, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele tem linhas de pesquisa nas áreas de cosmologia primordial, física de buracos negros e cosmologia quântica. Professor, seja bem-vindo e eu pergunto para o senhor, afinal de contas, o que é essa misteriosa partícula recentemente descoberta? Bom, a explicação, vou tentar não ser muito longo, mas a explicação essencial é o seguinte, é o problema da compreensão de que constitui a matéria. Então, a gente está acostumado com a ideia de que a matéria é composta de átomos, os átomos são compostos de elétrons, prótons e nêutrons, mas a história é um pouco mais complicada. Na verdade, os átomos são compostos de partículas mais elementares ainda, o elétron é uma delas, existem os quarks e existem os neutrinos. E dentro, no interior do átomo, digamos assim, existem três forças que essencialmente desempenham um papel, que é a força eletromagnética, a atração, né, entre o próton e o elétron, e duas forças que são menos, digamos, populares, que são a força forte e a força fraca. E a força forte ela é responsável pela coesão do núcleo atômico, e a força fraca é responsável pelos processos radioativos, essencialmente. O bóson de Higgs está ligado a essa última interação, a fraca. E ela está ligada, sobretudo, a um propósito da física bastante antigo, podemos dizer, mais de 60 anos, que é a ideia de que talvez as interações, essas diferentes interações, no fundo, sejam faces distintas de uma única interação que é preciso descobrir. Qual é essa interação? Esse é um dos grandes sonhos da física. E nesse projeto de unificar as interações fundamentais da natureza, houve uma proposta teórica que representava a unificação da interação fraca, a do processo radioativo, e a interação eletromagnética. E é aí que o bóson de Higgs entra, em princípio, como um elemento essencial. Ela é a partícula que é responsável, inicialmente, por separar essas duas interações, que antes, em estados de alta energia, elas são uma única interação, que a gente chama de eletrofraca. Ela separa as duas interações, entre a fraca e a forte, e nesse processo, que a gente chama de quebra de simetria, ela quebra uma simetria, gerando essas duas interações, ela, ao mesmo tempo, dá massa às partículas, pelo menos algumas das partículas que desempenham um papel central nessa interação. Numa linguagem mais simples, o senhor poderia dar alguns exemplos práticos do que isso poderá refletir nessa área de pesquisa? O senhor falou aí na área eletromagnética, algum tipo de trabalho, de estudo que é realizado nessas áreas, coisas que a gente vivencia no dia a dia, na área da medicina, por exemplo, na área da computação, pode impactar de alguma forma? Olha, no imediato, eu diria que é difícil você prever imediatamente, mas isso é uma coisa típica da ciência, porque esses estudos que envolvem o problema das interações fundamentais e que aí geram a questão do bóson de Higgs, né? Esses estudos são puramente estudos fundamentais, realmente qual é a teoria física correta. Mas, obviamente, a gente pode esperar que isso aconteça, porque o caso, por exemplo, aconteceu há 100 anos atrás. A mecânica quântica, que foi a compreensão da estrutura do átomo, que era uma revolução na época, era um estudo puramente acadêmico, puramente pelo conhecimento. E, no entanto, digamos, 20 anos depois, não se via na época nenhuma aplicação prática da mecânica quântica. No entanto, 20, 30 anos depois, a mecânica quântica está na base de toda a revolução da eletrônica, do surgimento do transistor, enfim, toda a informática, o processo de chips hoje é baseado em processos quânticos. Então, é uma característica da ciência. Nós estamos, talvez, compreendendo um pouco mais como funciona a natureza. Como isso vai gerar, digamos, um futuro em termos de tecnologia, a gente pode esperar que vai gerar. De que maneira? Bom, talvez seja bom esperar um pouco mais, mas, sobretudo, se tiver tudo correto no que está sendo anunciado, não houver nenhuma surpresa, né, é de esperar que nós compreendemos, então, melhor a matéria. Logo, a compreensão da matéria vai provavelmente implicar em novas formas de impactos, inclusive a nível tecnológico. A probabilidade de estar correto é quase que infalível, né?
Eu não diria infalível, mas É uma em quanto? é um erro em praticamente 3 milhões, uma coisa dessa quantidade. O anúncio fala uma linguagem técnica, algo que a gente chama de, se não me engano, 5 sigmas, né? Esse é um estudo estatístico sobre a probabilidade de estar correto. Então, provavelmente está correto, mas até estar correto, talvez mesmo bater o martelo, está correto, talvez seja bom esperar um pouco mais. De qualquer forma, essa descoberta aponta em algo que se esperava que acontecesse. Então, a possibilidade de nós estarmos no bom caminho para compreender pelo menos essas interações melhor é bastante grande. Significa então que os cientistas estavam corretos, o rumo que a maioria estava tomando na orientação de suas pesquisas, de seus trabalhos científicos, estava correto? Isso aí é um projeto, na verdade, que, digamos assim, é uma ideia que é quase uma obsessão na física, já faz mais de 50 anos, talvez a gente possa falar muito mais tempo, talvez até 100 anos, né, em diferentes etapas, que é a ideia de você compreender como funcionam as interações fundamentais. E na física nós identificamos que existem 4 interações fundamentais. Uma é a interação gravitacional, que faz os objetos caírem, outra é a eletromagnética, responsável pelas correntes elétricas, luz e tudo mais, né? E essas 2 outras interações um pouco mais misteriosas, aparentemente, que é a fraca e a forte, que são importantes em processos nucleares, essencialmente, os subnucleares. E a ideia, sempre que permeou a física, é de que provavelmente essas 4 interações possam ser reduzidas a uma única interação fundamental. E o bóson de Higgs contribui nessa perspectiva? Contribui porque o bóson de Higgs surge de uma proposta já de unificar 2 delas, das 4, a fraca e a eletromagnética. A sua descoberta, na verdade, parece indicar que essa unificação que foi predita teoricamente na década de 60, ela é correta. A primeira descoberta nesse sentido, na verdade, não foi nem o bóson de Higgs, foi no final da década de 80, no CERN também, lá na Suíça, né? Foi a descoberta das chamadas partículas W mais e menos e Z0, que são partículas típicas da interação fraca. E descobriram essas partículas, na época inclusive rendeu o prêmio Nobel italiano, Rubbia, com as massas que se esperavam que elas tivessem, que eram partículas previstas, teoricamente, mas caíram exatamente as descobertas indicadas as massas corretas, mas essas massas deveriam ser, as partículas tinham essa massa devido a essa partícula hipotética que era o Higgs. Mas o Higgs continuou, digamos, misterioso, não se conseguia detectar o Higgs. Ele tinha se descoberto produto de uma certa forma da sua existência, mas não ela própria. E isso é um desafio muito grande na física. Se não descobrisse o Higgs, ou se não descobrir, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, essa proposta entraria de uma certa forma em crise. Mas a descoberta do Higgs confirma então isso, que o mecanismo imaginado para o funcionamento da separação dessas 2 interações fundamentais é correto. Por que a partícula de Deus recebeu também esse nome, partícula de Deus? Olha, esse nome foi dado, se não me engano, com um prêmio Nobel bastante tempo atrás, Leonardo, não me lembro exatamente, desculpe, mas isso aí é uma coisa muito típica, é quase uma coisa mediática, né? É que isso acaba atraindo um pouco a atenção do grande público. Mas eu acho que o que ele quis dizer com isso, no fundo, é o seguinte: um dos grandes mistérios da física é a existência da massa, que é uma coisa que para a gente no cotidiano é tão óbvio, né? Tem uma massa. Mas explicar por que umas partículas têm massa, por que outras partículas não têm massa, porque existem partículas que não têm massa. O fóton, por exemplo, que é a luz, né? Explicar por que elas têm a massa que têm e não têm outras. Os físicos querem compreender isso, né? Esse é um dos grandes objetivos. Tem partículas que não têm massa nenhuma? Não, o fóton, a luz. A luz não tem massa nenhuma. Ele tem energia, ele carrega momento linear, você sente o efeito dele, tanto que se você se expõe ao sol, você sente o efeito, né? Mas ele não tem massa, que a gente chama massa de repouso. Ele sempre se encontra em movimento, viajando com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, né? Mas existem as partículas, elétron, próton, todas essas partículas, quarks, né, todas elas têm massa. E a compreensão da massa é um problema complicado. E o mecanismo de Higgs foi proposto justamente para explicar por que algumas partículas ganham massa.
que são essas partículas W mais menos e Z0, que é responsável e esse processo de adquirir massa é responsável pela separação ao mesmo tempo. Algo conhecido que essas partículas estejam contidas? Processo radioativo. Processo radioativo. Por exemplo, um átomo urânio, né? Você tem um processo de desintegração radioativa. Ali tem muitos desses processos. O exemplo mais clássico, que não é tão, digamos assim, tão evidente para a gente no cotidiano, é o fato de que entre essas partículas próton, nêutron e elétron, o nêutron é uma partícula que decai radiativamente. Ele decai, se transforma no próton e emite um elétron e um neutrino. E quem faz esse decaimento, no fundo, são essas partículas W mais menos e Z0. No fundo, estão ligadas nesse processo. Eu acabei cortando o raciocínio do senhor vinha dizendo que o bóson de Higgs é justamente tentar descobrir por que algumas partículas têm massa e outras não. Exato. E o primeiro sucesso, realmente, foi quando eles detectaram no CERN em 80, foi o final da década de 70, os W mais e menos e os Z0, essas três partículas que representam a interação fraca, e a teoria predizia uma massa e para cada uma delas eles encontraram exatamente essas massas. E dentro da teoria, o mecanismo que dava essas massas era o Higgs. Tá? Mas o Higgs não tinha sido descoberto. E o fato é que desde 1980 até hoje, da década de 30, quer dizer, durante 30 anos, né, houve uma busca frenética pelo Higgs. Porque se tinha o resultado da sua ação, ele deveria existir. Mas o problema é que as primeiras tentativas não foram frutuosas. Então, tentava-se descobrir, mas... Por que foi tão difícil assim? São partículas muito difíceis de serem detectadas. Detectadas porque ela não tem carga elétrica, então não emite radiação. Não tem uma coisa que é muito importante em física de partículas, que a gente chama de spin, que é um momento angular intrínseco. Então, e ao mesmo tempo eles têm uma massa relativamente elevada, como a descoberta, se não me engano, apontou 128, em torno de 128 GeVs, que é gigaelectronvolts. É uma energia muito alta. Tá? Na verdade, os W mais menos, as outras partículas, chegavam a 80 e 90, mas essa pequena passagem, junto com o fato de que ele não tem carga, não tem spin, que a gente chama, gerava a sua detecção muito grande. Então, ele precisa de uma máquina mais potente que gerasse uma quantidade de eventos onde que ele poderia aparecer muito mais significativo para você poder ter o sinal, pelo menos ter uma quantidade de sinal que você pudesse dizer, não, ele existe realmente. Porque, às vezes, um sinal só, estatisticamente, não quer dizer nada. Pode ser um erro do equipamento, pode ser um problema de detecção, pode ser isso. Você tem que ter uma quantidade muito grande de sinais, justamente para você afirmar que existe essa partícula com uma grande certeza. Esses estudos dos senhores envolvem várias comprovações, né? Eles vão gerando o estudo é feito através de um processo de colisão de partículas. Eles aceleram prótons e aceleram com uma grande energia, por isso que o CERN é baseado em anéis que existem, né, que às vezes têm circunferência de vários quilômetros, eles na verdade são subterrâneos, né? Então, eles criam o feixe de partículas e eles continuamente estão em choque. Eles jogam uma partícula contra a outra, a ideia é praticamente como se fosse quebrar a partícula. Na verdade, você tenta ver o produto desse choque e é ali que eles devem aparecer. Então, você tem que gerar muito para poder ver. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o professor Júlio Fabres, mestre e doutor em Física, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, explicando um pouco mais para a gente sobre a partícula do bóson de Higgs. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre o bóson de Higgs. Nosso entrevistado, Júlio Fabres, mestre e doutor em Física, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, eu queria voltar um pouco na questão mesmo da grande explosão, que é dito aí que houve aquela grande explosão no início aí do universo da forma como nós o conhecemos hoje. E essa simulação que acabou descobrindo
o bóson de Higgs partiu através aquela máquina, me parece que na França, ali França com a Suíça. com a Suíça, né? Construíram aquele equipamento. Se eu pudesse explicar o que que houve, o que que eles fizeram lá, que possibilitaram, eles reconstituíram a grande explosão, foi isso? Bom, algumas vezes chegaram a falar isso, mas sobretudo também uma coisa mais midiática, né? Existem algumas situações que podem ser produzidas lá. O objetivo principal da máquina, na verdade, é atingir energias, que a gente chama, colisões entre partículas com energias que são muito elevadas, né? E em algumas circunstâncias, o que se falou que poderia se recuperar o início da história do universo, é que em algumas circunstâncias essa energia pode gerar um estado da matéria que deve ter existido na história do universo bem no seu início. Não diria no início propriamente, porque a gente não sabe exatamente qual foi esse início, mas pouco depois, onde que antes nós não tínhamos energia para poder gerar esse estado da matéria. E aparentemente essa máquina, o LHC, né, ele está podendo pelo menos reproduzir alguma das etapas que ocorreram na história do universo bem no seu início. Por isso que eles falaram de um pouco reconstituir o Big Bang, né, mas é mais reconstituir uma etapa um pouco depois do que nós supomos que foi o início da história do universo. Até onde os senhores conseguiram chegar? O que que foi esse Big Bang? Olha, o Big Bang é um nome que foi, digamos, forjado para tentar descrever o que aconteceu na história do universo no seu início. O problema essencial é o seguinte: quando os estudos em cosmologia, quer dizer, cosmologia é a ciência que estuda o universo como um todo, elas começaram de uma forma mais intensa na década de 30, 20, na verdade, né? Friedman, russo, que começou, depois Lemaitre, tem vários outros nomes, né, ligados a isso. Se descobriu naquele período que o universo estava em expansão. Quer dizer, o universo se expande e isso é refletido pelo fato de que todas as galáxias se afastam uma das outras. Então, a questão é que se você passa o filme ao contrário, o que acontece? Está passando o filme ao contrário, tudo se aproxima uma do outro. Então, se você vai passando o filme ao contrário, você chega num momento hipotético onde tudo se junta num único ponto, digamos assim. Ponto, é um pouco forte falar dessa maneira, mas enfim, tudo se junta. E esse estado singular foi chamado Big Bang. Mas isso aí é uma extrapolação daquilo que a gente conhece hoje, que de fato é a expansão do universo. Nós sabemos também que por vários outros resultados já obtidos e mais ou menos comprovados, que se não existe propriamente um Big Bang, nós chegamos em situações muito próximas, onde o universo era muito denso, muito contraído e energias extremamente elevadas. E nesse período o universo tinha uma velocidade de expansão extremamente forte. Daí se usou a ideia de falar de uma grande explosão. Mas, propriamente dito, o início ainda é um objeto de especulação, porque a partir de um certo momento, a própria física que nós conhecemos, ela se torna inadequada para descrever uma situação que aconteceria com temperaturas e energias e escalas muito reduzidas. Tá, nesse aspecto, professor, entra a questão dessa partícula, né, o bóson de Higgs. Eu queria que o senhor explicasse o que realmente aconteceu nessa explosão que houve em determinado momento e onde que entra o bóson de Higgs. Parece que ele evitou que houvesse uma dispersão dos elementos. Olha, aí que vai a parte do que a gente conhece em física e da parte que nós extrapolamos. Como tinha dito, né, a física é baseada em 4 interações. Todos os fenômenos, mesmo bater aqui na mesa, deixar um objeto cair, ligar uma tomada, tudo se reduz a 4 forças. Que é a gravitacional, que é evidente, a eletromagnética, que, como eu falei, né, a forte e a fraca, que são um pouco mais abstratas, porque elas são ligadas a fenômenos que ocorrem a nível de subatômico, né? Pois bem, então na parte que nós especulamos, pensa-se que em condições extremas, bem no início da história do universo, todas as interações, na verdade, elas se reduziam a uma só. A gente chama isso de processo de unificação. Então essas interações, na verdade, só existia uma
que se reparte em 4, que depois se divide em 4. E o processo que se faz essa redução é o processo... O Higgs desempenha um papel fundamental nesse processo de separação das interações. E a separação da interação fraca e da eletromagnética, onde o Higgs é diretamente responsável, ele ocorre muito bem no início da história do universo. E a existência dele pode ser muito importante para a gente compreender um pouco por que o universo é do jeito que é outra pergunta que a gente gostaria de entender. Por que existem as galáxias que a gente observa, por que elas têm as estruturas que têm, por que elas se distribuem da forma que têm. Então, nesse sentido, quer dizer, o Higgs pode ter desempenhado um papel muito importante, porque ele pode estar talvez na base de um processo que ocorre bem no início da história do universo, que é um processo de expansão do universo, de repente começa a expandir, não só a expandir, mas expandir cada vez mais rápido, aceleradamente, depois isso para, e aí começa uma expansão desacelerada. E durante esse processo de expansão acelerada, as condições para a existência das galáxias, depois, da forma que a gente observa, elas são lançadas, que a gente chama de condições iniciais. Então, isso é uma coisa muito interessante na física atual, é que talvez a compreensão do que a gente vê em grande escala, a escala das galáxias, a escala cosmológica, talvez esteja na compreensão do que acontece em pequenas escalas, que são escalas subatômicas, onde o Higgs desempenha um papel muito grande. Falando em escala, é possível dar algum exemplo, as pessoas terem noção mais ou menos do tamanho dessa partícula? Olha, quando a gente fala em processo subatômico, nós estamos falando de coisas muito pequenas, mas realmente muito pequenas. Um átomo, a gente tem 10 elevado a menos 10 metros. Isso significa que se você tem que partir, como se tivesse um fio de cabelo, um fio de cabelo, amplia ele, sei lá, o equivalente à terceira ponte, e depois pega ali um fio de cabelo e ainda divide, amplia mais, divide, é algo muito pequeno. Tanto que não é visível. São processos muito pequenos. Então, eu poderia dizer que se o Higgs, talvez o tamanho do Higgs, eu teria que fazer uma continha, mas é como uma pequena analogia, tá? Para fazer uma coisa conhecida. Se você pegar a distância, se você chamar a distância do Sol até a Terra, que são 150 milhões de quilômetros, de 1 metro, tá certo? Você pegar essa distância, 150 milhões de quilômetros, o Higgs seria menos que um fio de cabelo. Então é uma coisa... Se eu falar a distância daqui até o Sol, reduzir a uma distância de... se você pega... Se você uma escala... se você 1 metro fosse a distância daqui até o Sol, o Higgs seria uma coisa muito menor que um fio de cabelo. Então, para você ver como é pequeno. Tá? É extremamente pequeno. E por isso que é difícil ver. Por isso que você precisa de aceleradores e uma eletrônica muito forte. Mas a partícula foi vista naquele equipamento? Aí que está o problema. Você, quando faz a colisão, você joga os feixes, você não gera uma partícula, você gera muita coisa. Tá? Você joga uma partícula contra outra, um próton contra outro, você acelera, a velocidades são muito próximas à velocidade da luz e provoca a colisão. Ali saem muitas coisas. E esse processo contínuo, você fica repetindo isso. Cada colisão gera milhões de traços, digamos que cada um corresponde a um objeto. E você gera milhões de colisões. E você tem que fazer tudo, registrar eletronicamente, aí que entra todo o aspecto muito difícil da experiência, identificar todos esses traços, ver quais seriam os possíveis candidatos para descrever o Higgs, e aí selecionar eles e ver quais são os que realmente comprovam que é o Higgs. Então não é um tratamento estatístico e baseado em detecções eletrônicas muito sofisticadas. Na verdade, você faz registro de milhões ou bilhões de eventos, tá? Que são traços, e tenta olhar cada um deles e separar aqueles que não vai produzir só Higgs, vai produzir um monte de coisa. Separa aqueles que podem ser os Higgs, e aí você analisa com mais detalhe, e aí sim você diz, não, realmente esse aqui é o Higgs, mas não é um só traço. Vão ser milhões de traços que apontam nesse sentido. Mas a possibilidade de, além do que se acredita seja o Higgs, algo inovador dentre esses fragmentos que apareceram lá? Isso aí está sendo estudado ainda. Tá? Quer dizer, eles focalizaram um pouco a análise no Higgs, porque é uma partícula predita teoricamente. Mas existem vários eventos que estão sendo ainda analisados. Alguns correspondem a partículas já conhecidas. E outros provavelmente estão tentando identificar o que é. Há
O estudo é muito complicado porque às vezes um dos eventos são de boa qualidade, outros são de má qualidade, você tem que fazer toda uma separação, tá? De indícios para separar os que são de boa qualidade, que você pode ter uma certa confiança. E aí tentar identificar aquilo que você espera que esteja ali. Mas existem outras coisas que a gente espera que estejam ali. Por exemplo, a supersimetria, que é uma das grandes esperanças também da física moderna. O que é isso, professor? Bom, a supersimetria é uma ideia lançada por uns físicos teóricos russos na década de 70, bem iniciozinho, que estabelece que existem uma simetria maior na natureza. Os físicos raciocinam muito em termos de simetria, tá? Física de partículas, sobretudo. E essa supersimetria teria uma grande vantagem que resolve muito dos problemas que as teorias físicas se debatem contra elas. Tá? A presença de infinitos, uma série de coisas técnicas. E ela estabelece uma simetria entre as interações e as partículas. Porque a física de partículas se divide, a gente classifica o que a gente tem, os elementos, em dois. Uns que são os formadores da matéria, seriam como os tijolos. E outro seria aquilo que junta a matéria, o cimento que junta, né? Isso aí nós chamamos de mediadores das interações. O outro são, por exemplo, os quarks, os elétrons, que compõem a matéria. A supersimetria estabelece que para cada um desses elementos existe um outro, com uma propriedade estatística completamente diferente. Férmions e bósons, por exemplo, você fala bóson de Higgs. Bóson de Higgs é uma partícula que tem certas propriedades estatísticas. O férmion tem outras. E a grande vantagem da supersimetria é que ele permite a unificação das interações. Professor, tem algumas especulações, nosso tempo está chegando ao final, mas ainda dá tempo de mais uma ou duas perguntas, de que o universo no início seria mais ou menos do tamanho de uma laranja. O senhor acredita nisso? Olha, o universo seguramente foi menor que isso. A questão é que nós temos informações do universo até a partir de um certo momento, do início da história do universo. E já é uma grande coisa que a gente tem essas informações. Se realmente teve o início, nós temos informações sobre a história do universo desde quando ele tinha em torno de um segundo de existência, tá certo? Já tem informações sobre isso? Temos informações. A partir de um segundo da existência? Traços, digamos, que ficaram do que aconteceu lá, do que a gente chama de relíquia. Aconteceram certos fenômenos que também... Essas informações se dão, sobretudo, sobre a existência de certos elementos químicos, certos núcleos atômicos, por exemplo, o deutério, que é um isótopo do hidrogênio, que desempenha um papel muito importante em astrofísica depois, na existência das estrelas. E, agora, a partir de um certo momento, justamente, entram esses fenômenos mais especulativos, que talvez o LHC possa elucidar. Se o LHC... LHC é a máquina que fez a simulação. Onde o Higgs foi detectado. Em princípio foi detectado, né? Com muito pouca probabilidade não é o Higgs. O LHC, então, ali, se ele puder detectar a supersimetria, isso significa que nós estamos ainda mais fortemente na ideia de unificar todas as interações de uma só. E aí talvez compreender, inclusive, um pouco melhor o mecanismo do que aconteceu no universo. Talvez quando o universo tivesse uma idade de 10 a menos 30 segundos, realmente frações mínimas. Isso aí seria extraordinário. Professor, um assunto extremamente complexo, acredito que seriam necessários inúmeros programas para que as pessoas pudessem realmente se inteirar cada vez mais sobre esse assunto. Nós somos impotentes perante o tempo, infelizmente o programa chegou ao final. Agradeço o senhor pela participação aqui no programa Opinião. E a você que nos assistiu, obrigado pela audiência. Nós conversamos com o professor Júlio Fabres, que é mestre e doutor em Física, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade, lembrando que você também pode acompanhar este programa através do nosso site na internet. Até uma próxima oportunidade, obrigado pela audiência.